Bom, felizmente o meu programa, meu computador não travou hoje, né? Então deu para rodar aí a gravação e o MATLAB junto. A minha intenção agora no restante da aula, pessoal, é ver como está a formação dos grupos, obviamente ver dúvidas, né? E ver quais são os problemas que vocês começaram a pensar aí, se vocês quiserem discutir comigo, né? Tem algum grupo que queira aí discutir, então, qual o problema que vocês pensaram aí? O que vocês estão pensando em tentar aplicar ao algoritmo de genética? Eu ainda nada, professor. Ainda nada? Tá, joia. Eu gostaria que na próxima semana, aí, antes da próxima aula, vocês me enviem aí os grupos e quais são as propostas de trabalho, que eu gostaria de trabalhar essas ideias na próxima aula. Professor, a gente tava entre alguns temas aí, Uhum, mas eu falei um pouco na semana passada, era questão de jogos mesmo, jogo da uhum, velha para começar, talvez ir para uma dama. uhum, certo. Eu vou fazer o seguinte, para a próxima aula, eu vou tentar rediscutir essas coisas para esses problemas que são, como se diz, árvore de escolhas. Em geral, essas questões de labirintos, de jogos, são combinações de possíveis posições, certo? E isso me gera, então, o que a gente chama de árvores que a partir de uma posição eu posso chegar na outra, isso vai abrindo como se fosse ramificando assim, certo? Então, é uma abordagem um pouquinho diferente do que a gente discutiu até agora. Então, eu vou tentar para a próxima aula preparar uma aula focada nesse tipo de problema, então. Vamos ver quais seriam as diferenças que para a gente nós podemos aplicar esses algoritmos nesse tipo de problema. Beleza. Tá joia? Mas pode ser, né, nessa Pode, linha. Ou, pode ser, né? Pode ser nessa linha. Então, eu gostaria que de preferência até sexta-feira, vocês me enviassem aí por e-mail quais são os grupos, certo? Ó, meu grupo é esse, tal, 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 e nós estamos pensando em trabalhar esse problema. Se puder fazer uma descrição bem rápida do problema também, além do nome, né? Para a gente tentar discutir isso na próxima aula daí, certo? Que é a nossa última aula, né? Temos que... é, quando Eu acho que tem uma aula síncrona, né? nós temos. Eu vou dar só 3 aulas síncronas, essa é a segunda, certo? Então, na próxima aula, eu queria deixar assim, delimitado o problema para vocês, tipo, alô? Vocês estão me ouvindo? Opa, sim. Tá, é que meu vídeo travou aqui, eu achei que tivesse travado para vocês. É, então, na próxima aula, eu queria deixar o problema fechado para vocês poderem estar trabalhando, certo? A gente pode marcar algum encontro fora do horário da aula, porque daí eu já vou estar passando para outro professor, né, na outra semana, né, daqui 2 semanas, já é outro professor. A ideia é que vocês fizessem isso, gravassem uma apresentação e depois me enviassem para sair para eu poder atribuir uma nota para os grupos, né? Mas na próxima aula a gente tinha que deixar tudo definido, né? O que vocês vão trabalhar. Por isso que eu gostaria que vocês me enviassem nessa semana, de se possível até sexta-feira, para eu poder dar uma olhada e já dar um parecer discutindo com vocês aí na semana que vem, certo? Beleza. Oi. Eu acho que eu comentei na aula passada com o senhor, por exemplo, se a gente fosse ver duas populações, isso falando de fazer uma simulação, né? Uhum. Uma população de raposa e coelho. Aí as minhas variáveis seriam a taxa de ataque das raposas e a taxa de nascença dos coelhos, né? Para ver no fim qual que se sobressaria. Uhum. Se é Certo. possível a gente mexer com isso, É, alguma coisa do tipo, né? Fazer uma simulação. por exemplo, né, o problema que eu vejo nisso aí é o seguinte, por exemplo, você vai ter uma população de coelhos e uma população de raposa, certo? É, existe uma probabilidade da raposa conseguir pegar o coelho.
Dependendo do quão rápido é o coelho, por exemplo, do quão rápido é Não, a aí seria raposa. a taxa de ataque, né? A taxa Exato, de exato. ataque da Exato. raposa. Mas o problema é como medir essa taxa de ataque, né? Quais são, por exemplo, quais são os parâmetros dos teus dois. É que mesmo você tendo uma taxa de ataque alta, pensando assim na natureza, né? Pode ser que ele nunca passe perto do coelho, né? Ele nunca pegue, né? Porque o coelho ficou sempre longe, por exemplo, né? Então, eu vejo um pouquinho complicado isso aí, tá? Dá pra gente tentar fazer, mas tipo, o que vai ser os atributos? Você precisa ter vários atributos, né? Porque se for somente taxa de ataque, é óbvio que eu sempre quando der um taxa de ataque maior, ele vai ter maior probabilidade, né? Teria que ser alguma coisa assim, ó, tamanho da perna, o tamanho do dente, e isso me gera uma taxa de ataque maior, né? Uma coisa assim, né? Eu vou mandar o documento para o Uhum. senhor, Ah, aí tá você dá joia. uma olhada, tá bom? Beleza. Mas eu acho que está em Ah, inglês, se tá. não me engano. Beleza. Não tem problema, pode mandar. Tá bem. Beleza. Então, pessoal, o que eu tinha de parte teórica para passar para vocês é o que eu discuti, né? Meu objetivo, na verdade, era discutir um pouco os problemas com vocês agora, né? Se tem mais algum que vocês queriam Eu, sugerir? Dainês, eu vi aqui no cronograma, são três aulas síncronas e uma assíncrona. Exato. Essa assíncrona, eu ia utilizar, na verdade, é o tempo que vocês vão estar utilizando para fazer o trabalho. Certo? Então, na verdade, todo professor vai ter uma aula assíncrona, certo? Por causa são 19 semanas e nós só temos, acho que, 14 na prática, certo? Então, essa aula extra, na verdade, é a aula que vocês estariam trabalhando no problema. Mas a gente pode marcar alguma conversa ou com toda a turma ou com os grupos aí num horário específico que a gente agende aí. Conforme a necessidade, né? A gente vê aí. Por isso era importante que na próxima aula a gente pelo menos tivesse definido o problema que vocês vão trabalhar, certo? E aí vamos tentar dar um prazo aí para finalizar daí, né? Não pode ser muito longo, porque senão daqui a pouco o próximo professor já vai passar um trabalho para vocês também. E aí vai acumulando, né? Mas a gente vai se acertando, vamos negociando. Então, pessoal, mais alguma ideia? Professor, do nosso é aquele que eu tinha comentado no começo da aula para o senhor, de fazer análise de segurança elétrica de equipamento biomédico. Certo. Aí a gente está tentando pensar em qual variável correlacionar, né? Para a gente conseguir integrar tudo. O problema é que eu penso quando o problema é muito experimental, por exemplo, se um teste de isolação elétrica, como que você pega esses parâmetros e me gera um fitness que você consiga simular, né? Entendi. Esse que eu vejo um pouco mais prático. Exato. Esses problemas que são assim bem práticos, né, tem esse problema, né? Eu preciso ter um modelo que a partir dos meus parâmetros eu consiga dizer se ele melhorou ou piorou. Certo? Tá. A gente vai pensar em alguma coisa, então. A representação do modelo e como calcular o fitness é que vocês precisam focar agora para poder escolher o problema, certo? O restante é praticamente tudo igual. Se vocês pegarem esse algoritmo que eu passei para vocês, ele vai funcionar. Vocês têm que mudar como vocês vão representar o problema e como calcular o fitness. Beleza. Em cima dos parâmetros, em cima do modelo que você representou, né? Eu preciso, a isolação elétrica tem que ser tanto, ou varia de tanto a tanto, né? A área vai variar de tanto a tanto, então esses são os parâmetros. Aí como que eu calculo o fitness para saber se ficou melhor ou pior? Aí outra, eu posso falar, eu tenho que ter uma isolação de 1 metro, mas e o custo? Aí tem que saber como você vai calcular o fitness, né? O que você quer segurança, mas você quer custo aceitável também, né?
Então, no fitness teria que entrar essas coisas pensando nesse tipo de problema, né? Não, tá Se eu bom, a for, gente vai dar uma se eu olhada. for pro problema do projeto transformador, que eu falei para vocês, né? Eu quero ter um transformador eficiente, beleza, ele vai me dar um transformador enorme no resultado do meu algoritmo genético. Ele vai dar um transformador que tenha a maior massa possível. Só que daí Uhum. eu também teria que imaginar que precisa analisar o custo, certo? Eu quero ter um transformador que tenha um bom custo-benefício. Então, esses problemas de otimização, conforme o que eu defini que eu quero otimizar, ele vai me gerar um resultado totalmente diferente, certo? Então, a gente tem que pensar Não, bem beleza. nesse critério do fitness. O que eu quero otimizar, né? Ô, professor, Oi. eu tô no grupo do Danilo, aí a gente tinha discutido a possibilidade de tratar picos de erro com o analisador, né, de segurança. Acho que foi Uhum, o Diego que comentou com a gente. uhum, De usar um analisador de segurança, né, que tem as correntes lá de paciente, correntes de terra e tudo mais, uhum, que são equipamentos que dificilmente vão dar um erro muito grande, né? E ainda o que ele mostrou pra gente lá era da Fluke, então uhum, dificilmente vai dar problema. E aí tentar trabalhar a curva para esses pequenos erros, vamos colocar, tipo, sei uhum, lá, deu um pico de corrente na rua, e aí pode afetar o analisador e alterar a curva dele, ou alguma uhum, coisa do tipo. Não em si trocar o equipamento todo. Não sei se daria para fazer dessa forma. uhum. É aquele negócio que eu falei, geralmente é um problema de otimização. Por exemplo, o que vocês querem otimizar? Algum parâmetro teria que ser alguns parâmetros, né, do equipamento. Que eu talvez ainda não tenha uma boa noção do problema de vocês. Eu sei que é uma questão de segurança, mas o que melhora essa questão de segurança? É que assim, É, professor, por exemplo, Uhum, a gente consegue mensurar a resistência interna do equipamento, uhum, né? Então, determinados níveis de resistência, a gente consegue falar que dá ou não dá para trabalhar com o equipamento naquela fonte de alimentação. beleza. Quais Então, são os parâmetros que influenciam essa resistência? rede externa Uhum, e o aterramento interno do equipamento. ok. Agora, o aterramento, beleza, mas se você precisa atribuir alguma qualidade para esse aterramento, como, sei lá, é a resistência de terra, é, a rede o que é? Ter mais ou menos ruído. Os atributos que você vai tentar otimizar tem que ter um valor Uhum. numérico, ou alguma qualidade, e essa qualidade tem que se reverter num fitness, de alguma forma. Tá. Por exemplo, Esse valor é normatizado, né? sem conhecer muito o problema, eu pensei, resistência. Eu tenho que ter uma resistência de terra o menor possível, né? Mas ter Sim. resistência de terra o menor possível vai ter custo. Talvez para conseguir chegar num bom resultado, a gente tem que ter também a questão de custo, porque senão ele vai dizer, olha, resistência de terra tem que ser zero. E como você faz para conseguir uma resistência de terra que seja realmente zero, zero, zero mesmo? Mas nesse caso a gente não poderia ver, por exemplo, viabilizar a utilização do equipamento em determinado lugar do que no outro? Em determinado lugar. Uhum, Porque tem oscilação de, por exemplo, eu estou num ponto do hospital, uhum, aí eu mudo de andar ou mudo de sala e tem variação de resistência, entendeu? uhum, E isso gera dado, né? uhum, certo. Hum, que eu imagino que esse problema, ele sempre vai dizer, olha, ele vai otimizar para o local que tem a menor resistência possível, que dá mais segurança, ou para o que a gente tiver mais isolação. Eu, eu, eu fico imaginando, você tem que criar uma população de indivíduos. O que diferencia um indivíduo do outro? Porque nesse caso eu vou estar estudando equipamento específico em ambiente diferente, né? Exato. De novo, é um problema muito experimental, né? Sim. E a gente tem que ter um jeito de, a partir dos parâmetros que você quiser representar o teu problema, conseguir calcular o fitness, né? O quão bom ou não é a solução. Pode ser. Uhum. Então,
Eu não sei se vai dar se é um problema que a gente consiga aplicar, viu? Porque, de novo, tem essa questão de, eu preciso representar, então quais são os parâmetros que eu vou estar mexendo, né? A rede elétrica, né, eu não consigo mexer muito nela, né? Eu sei que eu posso ter um aterramento melhor ou pior, né? Eu posso vou lá e coloco mais estaca para ter um aterramento melhor. Então, professor, no caso de utilização de um analisador de segurança, ou no hospital, por exemplo, o ideal é ter uma rede estabilizada, né? Uhum. Porque ele não pode dar falha, tem equipamento que pede a 100% de eficácia na rede, né? Então ela não pode variar, tipo, nem 1 ou 2 volts para mais. Uhum. Aí o analisador, no caso que o Danilo comentou, acho que era o da Fluke, e ele mostra isso, ele mostra essa variação constante, tipo, ele fica mostrando a tensão que tá, a isolação que tá no momento da medida, né? E ele é como se fosse uma extensão que mostra quanto o equipamento está consumindo e quanto de resistência esse equipamento está gerando na rede, quanto de isolação ele tem, né? Ele fica mostrando lá, você consegue mudar os parâmetros e ver lá a resistência dele, aí a resistência do outro equipamento que está ligado nele e ligado no paciente, né, que eles chamam de corrente de paciente lá, ele é um equipamento assim que consegue mostrar todos os dados, a gente só não consegue prever, por exemplo, se, sei lá, um pombo encostar em outro pombo na rede e aí apagar tudo, tipo, isso é muito difícil, né, de acontecer, mas pode ser que aconteça. E aí ele tem uma diferença, né, até entrar gerador e tudo mais, né, porque ele é um equipamento de hospital. Mas assim, esses testes a gente, assim, eu pelo menos nunca ouvi falar, né, de tipo, até entrar o gerador, né, não sei se é instantâneo ou se tem aquele pico de diferença, né, porque deve ter, né, um delay e tudo mais. Tem um delay, não é instantâneo entrar o gerador. Então, aí a gente queria ver se teria como fazer, tipo, essa relação, né, quanto que esse equipamento consegue prever como eu posso falar, de segurança, mesmo quando tem esses casos, assim, esporádicos, né, porque não é uma coisa que acontece a todo momento, né. Certo. Eu ainda não sei como representar o problema. Eu até entendi, mas não sei como representar o problema e nem como calcular um fitness. Entendi. Eu vou pegar uma cópia de um certificado, professor, vou tentar fazer a análise amanhã, aí eu mando para o senhor o PDF e todos os dados que ele gera. Fica mais fácil. Tá joia. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Por nada. Não esqueça também de mandar o nome das pessoas do grupo, tá? Tá, a gente vai tentar pensar em mais coisas também. Aí, o que for mais viável, a gente faz. Tá joia. Então, pessoal, mais ideias aí? Bom, então nós vamos ficar nesse acordo aí, certo? Então, ao longo da semana, então, se vocês me enviem aí os nomes dos grupos, das pessoas do grupo, e também o problema que vocês estão pensando em trabalhar, certo? Se vocês não tiverem nenhuma ideia, não conseguirem fechar assim, um problema, eu vou propor alguma coisa para vocês daí, certo? Legal também, professor, o senhor dá umas ideias aí que a gente acaba desistindo. A princípio eu pensei em tentar deixar vocês trazerem aí, certo? Mas eu concordo com vocês, não é muito fácil trazer um problema que seja fácil de modelar nesse modelo, com os parâmetros que a gente precisa para aplicar o algoritmo genético, né? As duas coisas fundamentais são eu conseguir representar o problema a partir de uma série de variáveis, né? Tipo, no caso do PEI são os ganhos, é mais simples, né? E poder também atribuir uma qualidade, né? uma nota, né? para cada solução, né? Se eu consigo fazer essas duas coisas, eu consigo aplicar o algoritmo genético. Professor, sim. O que o senhor acha da ideia de um controlador de temperatura que tenha eventualmente um controle P ou um controle PID?
Eu acho interessante. Se você tem um modelo, você precisa ter um modelo da planta, né? Para poder aplicar o controlador e poder calcular. Seria bem próximo do que a gente fez aí. Só que precisa ter um modelo, nem que seja aproximado da planta, né? Geralmente a coisa térmica responde como sendo algo de primeira ordem, assim, né? Dá para tentar aproximar alguma coisa. Seria, de repente, um pequeno tanque, aquecido com uma resistência de aquecimento, né? Um sensor de temperatura e ligado a um circuito de transmissão, né? Dá para fazer. Em geral, esse tipo de problema, a planta responde como primeira ordem. Então, basta pegar um sistema de primeira ordem que tem uma constante de tempo grande, né? Sei lá, quanto maior a massa que você quer esquentar, mais vai demorar, né? Então, podemos dar alguns chutes aí para tentar simular uma planta. Se for ou seja, depende do tamanho da quantidade de água. Por exemplo, se for água, né? Ou se for algum líquido que você quer esquentar, quanto maior for esse recipiente, mais tempo vai demorar para esquentar, né? Mas dá para fazer. É bem próximo do que foi feito aí nesse problema do PI para o motor, né? Só que em vez de ser um motor, vai ser um sistema de primeira ordem, até um pouco mais simples, mas dá para fazer. Esse circuito de transmissão, você pode variar a tensão de 0 a 5 volts, né? E variando, amplifica o sinal do sensor para uma faixa de temperatura, né? E coloca uma potência elétrica, uma potência de uma resistência lá para aquecer sei lá. Perfeito, dá para aplicar sim. Nós temos que desenvolver um pouquinho melhor aí, estou só imaginando alguma coisa. Não. Eu acho que é um bom problema. É bem parecido com o que a gente já fez, que faz esse algoritmo que eu passei para vocês. Exatamente. É ajustar um PI em cima de uma planta, né? Exato. Mas vamos tentar desenvolver um pouquinho mais, tá bom? Depois a gente volta a fazer contato com o senhor. Tá, joia. Obrigado. Tá por nada. Então não esqueçam de mandar alguma coisa aí até sexta-feira, tá? Para que eu possa ter o tempo de ler um pouco e já ter condições de discutir com vocês na próxima terça. Ok. Se a gente tiver em dúvida, a gente pode mandar as duas sugestões? Pode mandar as sugestões, não tem problema. Se quiser marcar algum horário para conversar também, a gente marca, não tem... Primeiro vamos tentar fazer trocando e-mails, né? Se precisar, a gente marca uma conversa. Mais algum comentário, pessoal? Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo bem. Professor, eu estou dando uma pesquisada aqui, né, tem bastante coisa relacionada a controle PID, mas também eu e meu grupo ainda a gente vai definir um tema específico. Mas seria interessante também a implementação de algoritmos genéticos para otimização de lógica fuzzy, criar um controlador fuzzy baseado no algoritmo genético. Dá, eu acho que dá. Da mesma forma que a gente criou um PI, né, um PID, dá para criar. Aí tem que ver. Eu sei que o algoritmo a lógica fuzzy tem aquelas funções, né? A gente tem que definir quais são os parâmetros dessa função que nós vamos estar otimizando para gerar um melhor resultado aí. Eu acho que dá sim. Entendi, muito obrigado. A gente vai dar uma pesquisada e definir o tema a respeito, mas uma breve pesquisa, eu vi alguns artigos aqui de referência. Temos que pensar como eu represento o problema, ou seja, como que eu represento o meu controlador fuzzy, né? Quais são os parâmetros ali? Que eu tenho aquele formato triangular, né? Qual que é a largura desse triangular? Então tem que pensar como representar o problema. Em cima disso, uma vez que você tem um controlador fuzzy, a gente tem que rodar ele possivelmente no Simulink. Eu já fiz isso rodando no Simulink e gerando fitness.
demora um pouco mais do que só, como se diz, só com script, mas dá para fazer. Eu posso dar algumas bastante dicas para vocês aí. Entendi, professor. Muito obrigado. Tá, a gente vai dar uma pesquisada a respeito. Beleza. Então, pessoal, mais ideias aí que vocês queiram discutir? Um outro problema que eu acho interessante é modelagem, certo? Vocês têm um conjunto de dados de entrada, um conjunto de dados de saída e não conhecem o modelo da planta que gerou esses dados, certo? Também é um problema que dá para aplicar, que eu acho um problema interessante. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, não tendo aí mais nenhuma ideia ou pergunta, então nós vamos encerrar a nossa aula, mas ficamos acertados assim, certo? Então até sexta-feira você precisa me enviar o nome dos grupos e as sugestões, né, de temas que vocês têm com alguma explicação básica para poder entender, certo? Se vocês não tiverem nenhuma ideia que vocês consigam aí desenvolver, me informem, né? Que, olha, professor, não conseguimos pensar em nada, não encontramos um bom problema que a gente consiga aplicar algoritmos genéticos, daí eu vou estar tentando ajudar vocês e definindo um problema daí, certo? Mas no mínimo me passem as equipes, o problema, se conseguiram ou não um problema que vocês queiram, se não conseguiram também me informem, tá? Fechado, pessoal? Fechado, professor. Brigadão, hein? Boa noite aí, boa semana aí a todos. Então, tá joia. Eu que agradeço a presença de todos aí. Fico aguardando o e-mail de vocês, hein? Beleza, professor. Obrigado. Tá joia. Boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Falou. Falou. Boa noite.